Bênção João de Deus, este aqui é o canal Coração Tricolor, eu sou o Fernando Cordeiro, mas hoje eu vou falar das freguesias do Fluminense e vou deixar na descrição o link do ano passado, do vídeo que eu fiz sobre as freguesias do Fluminense, para vocês compararem. Porque o objetivo é o seguinte, de falar das freguesias do Fluminense. Existem 12 clubes grandes e tradicionais no futebol brasileiro, sendo que o Fluminense é um deles, juntamente com Flamengo, Vasco e Botafogo, os 4 de São Paulo, os 2 do Sul e os 2 de Minas. Então o Fluminense é um desses 12, portanto no Campeonato Brasileiro, se ele enfrenta 11 grandes e tradicionais e apenas 3 são fregueses dele, Cruzeiro, Botafogo e Corinthians, estatisticamente o Fluminense entra em desvantagem. Porque se fosse o contrário, 8 fregueses do Fluminense, aí o Fluminense estatisticamente não entraria em tanta desvantagem. E se o departamento de futebol do Fluminense não trabalha isso na cabeça dos jogadores do Fluminense, vocês podem ter certeza que outros clubes mais organizados trabalham. Por exemplo, no jogo contra o Vasco jogou a alma dele, estava na zona de rebaixamento e não conseguiu sair, mas conseguiu empatar com o Fluminense. E lá para as tantas, o locutor falou de uma estatística que me deixou sumamente revoltado, que o Fluminense não ganhava do Vasco em São Januário desde 1973. Daqui a pouco vão inventar que o Fluminense não ganha do Vasco em São Januário, em jogos que começam com 5 minutos de atraso e a temperatura está 30 graus, ponto 3. É cada estatística absurda de ridícula, mas que influencia os jogadores do Vasco. Então, vocês podem ter certeza que antes daquele jogo, isso foi martelado no ouvido dos jogadores do Vasco. Nós não perdemos aqui para eles desde 73. Ora, porra, o Fluminense tinha que fazer a mesma coisa. Olha só, em 73, jogo de Fluminense e Vasco em São Januário, era jogo que não valia nada. Se teve um jogo em 73 entre Fluminense e Vasco, provavelmente o Fluminense já era campeão carioca e não teve torcida do Vasco. Por um acaso vocês já viram Flamengo e Vasco em São Januário nos últimos anos? Como tem Fluminense e Vasco em São Januário? Como tem Botafogo e Vasco em São Januário? Não, não é? Porque para a torcida do Fluminense e para a torcida do Botafogo, eles dizem que vão vender uma merrequinha de ingressos e as torcidas acatam. Mas vai fazer isso com a do Flamengo? É a mesma coisa nos anos 70, se fossem fazer isso com a do Fluminense, a torcida do Fluminense ia invadir São Januário. Além do que, o Vasco era hiper freguês do Fluminense. A freguesia, e eu vou falar de freguesias hoje, maior que existe é a do Vasco com o Fluminense. Mas nos anos 70 era o contrário, o Vasco era que nosso freguês. Então, fosse o jogo em São Januário, fosse o mando do Vasco e ele mandasse para o Maracanã, que ele tinha que mandar, que a torcida do Fluminense era um monstro, ele levava o jogo para o Maracanã, certo de que ia perder, porque era freguês. E perder volta e meia de goleada, era 3-0, era 4-0, era 4-1, era 5-1. Bom, entenderam o recado, né? Então, quer dizer, tudo é o departamento de futebol, porque o departamento de futebol não muda. Como, por exemplo, Marcão. Marcão é funcionário, são os funcionários do Fluminense. Eles não mudam com as eleições de 4 em 4 anos, ou de 3 em 3 anos, ou sei lá, que diabo de tempo que leva para ver essas eleições. Tá ok? Então, vamos às freguesias, tá? Só fazendo uma ressalva, tá? Existem clubes médios e tradicionais e pequenos e tradicionais. Eu considero os clubes do Nordeste médios e tradicionais, sendo que o Bahia é um problema sério, já que já foi bicampeão, 2 vezes campeão brasileiro, em 58 e 88. Agora, os do Paraná, por exemplo, Curitiba
é médio tradicional, mas o Atlético Paranaense, ele vem disputando aí coisas de uns 3 anos para cá, ele tem sido grande e tradicional. Então vamos lá, ó. Começando aqui, Fluminense e Santos. O Fluminense tem tudo para deixar de ser freguês do Santos esse ano. O Fluminense, Fluminense e Santos, são 39 vitórias do Fluminense e 40 do Santos. Tá? Nós vencemos eles por 3-1 nesse campeonato, então tem uma vitóriazinha. O Fluminense tem que entrar com tudo. O departamento de futebol tinha que trabalhar isso para a gente tirar essa freguesiazinha de um jogo que o Santos tem sobre a gente. Então nós não seríamos mais fregueses do Santos. E é assim que se trabalha num time grande. Vamos passando. São Paulo. Eu fiquei muito injuriado porque Fluminense e São Paulo. O Fluminense tem 45 vitórias e o São Paulo tem 55 vitórias sobre nós. Eu ia fazer esse vídeo, não deu certo, tive problemas técnicos. Agora o São Paulo abriu 55 vitórias, 10 vitórias a mais sobre nós. Abriu essa vantagem aí sobre nós. Então, quer dizer, em vez de nós diminuirmos, já que já perdemos no primeiro turno lá por 3-1, isso era uma coisa para o Fluminense entrar, uma decisão, um jogo de vida ou morte, entendeu? E não fazer o que fez. Corinthians e Fluminense. O Corinthians é nosso freguesinho. Eles têm 39 vitórias sobre nós e nós temos 41 vitórias sobre eles. Sopa no mel, né? Não vamos perder essa freguesia para Corinthians, né? Vamos lá? Vamos para o próximo? Palmeiras. O Palmeiras, ele realmente é uma das 3 freguesias monstruosas, sabe? Assim, desde que eu me entendo por gente, que o Fluminense é freguês do Palmeiras. O Palmeiras tem 26 vitórias a mais que o Fluminense, tá? O Fluminense tem 35 sobre o Palmeiras e o Palmeiras tem 61 sobre a gente, e com 17 empates, tá ok? No entanto, né, eu já vi num torneio Rio-São Paulo, nós metemos 4-0 neles. Na época com Roberto Carlos e Rivaldo, eles vieram aqui num sol escaldante no Maracanã, tomaram de 4-0. Metemos aquele famoso 6-2 neles lá, né, na época do Oswaldo Oliveira com Roger, Rony, Magnovos, Fernando Diniz, e que nós ganhamos na briga, na porrada, porque o Fernando Diniz ainda encheu o tal do Galeano, que era o xerifão, né, ainda encheu de porrada o nosso Fernando Diniz, né? Então, o Palmeiras, às vezes, a gente mete um sapeca iaiá neles. Mas, ao longo da história, eles têm 26 vitórias sobre a gente. Vamos para o próximo? Vasco. Olha só, o Vasco é o time de quem nós somos mais fregueses. Eles têm 27 vitórias contra a gente. Nós temos 122 vitórias sobre o Vasco. O Vasco tem 149 vitórias sobre nós. Ok? É óbvio que essa reversão da freguesia que havia até meados dos anos 80 se deveu ao fato de que quando Eurico Miranda e o Caixa d'Água assumiram a federação, eles juraram que enquanto eles estivessem na Federação Carioca de Futebol, o Fluminense nunca mais ganharia nada. Um dos modos de isso ser feito é a arbitragem sempre ter sido favorável ao Vasco nos jogos Fluminense e Vasco, e isso contribuiu profundamente para a reversão da freguesia. Mas nós já não perdemos para ele, não fizemos as 3 vitórias seguidas que queríamos sobre eles, mas também não perdemos para eles, se eu não me engano, uns 5 jogos, o que já está com um cheiro aí, não de bacalhau, mas de pó de arroz, revertendo a freguesia. Tá ok? Vamos para o próximo? Botafogo. Bom, nós temos 13 vitórias a mais. Nós temos 13 vitórias a mais que o Botafogo. Tá ok? Portanto, Botafogo é nosso freguês. E aí, o Flamengo tem 26 vitórias a mais sobre a gente. Nós temos 158 vitórias sobre... Eles têm 158 vitórias sobre nós. Nós temos 132 vitórias sobre eles, com 139 empates. Quer dizer, há mais empates do que vitórias nossas sobre ele. Mas desde que eu me entendo por gente, que o Fluminense é freguês do Flamengo. No entanto, em decisões, quando o campeonato carioca era
poderia ser vencido por qualquer clube. Na época do Eurico Miranda, o Eurico Miranda fez o que fez. Agora que os mulambos assumiram a federação, não é? Eles não vão sossegar o facho, tricolores, vocês podem ter certeza, enquanto eles não conseguirem uma coisa que eles não têm aqui no Rio, já que eles já conseguiram nos superar em número de títulos, apesar de não ter tido tempo deles roubarem ao ponto de tirar da gente o título de campeões do século XX. Somos nós. Mas no século XXI, eles roubaram tanto aí, né, principalmente em cima do Botafogo e do Vasco, que eles conseguiram nos superar em número de títulos. Mas assim, não vão sossegar, vocês tenham certeza disso, enquanto eles não conseguirem ser tetracampeões cariocas, como nós somos. Ok? Então vamos lá. Eles têm esta vitória, esse número sobre a gente, mas em compensação, vocês vejam bem, o Fluminense é o adversário que detém mais vitórias sobre o Flamengo em decisões do Campeonato Carioca, tendo se sagrado campeão em 8 ocasiões em cima dos mulambos. Em 1919, 36, 41, 69, 73, 83, 84 e 95, com o gol de barriga de Renato Gaúcho. 69 eu já existia, mas não estava lá. 73 eu ouvi pelo rádio show do Manfrini. 83 Assis, 84 Assis, 95 Renato Gaúcho, de barriga. Tá ok? Então, eles são nossos fregueses em decisões. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vitórias sobre eles em decisões e eles 4 sobre nós, não é? Sendo que a última, com Jesus e tudo, extremamente garfados que nós fomos na decisão desse ano, tá? Fluminense e Grêmio. O Grêmio tem 36 vitórias sobre nós temos 27 sobre eles e são 22 empates. É uma outra coisa muito desagradável o Grêmio abrir uma vantagem de 9 jogos, de 9 vitórias sobre nós. Nós, ano passado, ganhamos 2 do Grêmio, esse ano já perdemos as 2. Quer dizer, vocês veem que não tem um trabalho no departamento de futebol do Fluminense nesse sentido. Fluminense Internacional, 31 vitórias do Inter, 28 do Fluminense, né? Apenas 3 vitórias. O que nós fizemos com o Grêmio ano passado, fizemos com o Inter esse ano. Vencemos as 2. Só não pode, ano que vem, nós perdemos as 2 para o Inter, né? Se nós vencermos de novo 2 do Inter ano que vem, o Inter vira o Santos. Fica com uma vitória só sobre a gente. Tá? Então, isso tem que ser trabalhado. Cruzeiro e Fluminense. Nós temos 35 vitórias sobre o Cruzeiro. Eles têm 26 vitórias sobre nós. Não é? Então nós temos aí 9 vitórias sobre o Cruzeiro. É uma boa margem, é como que o Grêmio tem sobre nós e o São Paulo tinha. E 22 empates. Atlético Mineiro e Fluminense, 37 vitórias do Atlético, 30 do Fluminense. Portanto, eles têm 7 vitórias a mais do que nós, são 27 empates. É uma margem que dá para tirar também, tá? E desde que o Fluminense se comprometa a trabalhar mais seriamente esse tipo de coisa.